Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, como já tem abençoado durante a semana. Que em nome de Cristo você possa, a cada dia que passa, estar mais perto, mais próximo do seu Jesus. Estamos aí no mês de maio e nós, como igreja, estamos celebrando aqui a família no mês de maio. Estamos pensando acerca da família e estamos olhando para a Bíblia, descobrindo algumas coisas importantes que dizem respeito à sua família, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo hoje no Salmo de número 127. Vamos juntos para este Salmo e você vai ser, em nome de Jesus, impactado hoje por essa palavra que Deus tem para o seu coração. Salmo de número 127. Dê uma olhadinha ao seu redor, de repente tem gente que precisa da Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com alguém que precisa, tá? Salmo 127, diz assim a palavra do nosso Senhor: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a casa ou a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do arqueiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Quero pensar com você hoje sobre a importância de você ter a presença de Deus, mas de uma forma verdadeira dentro da sua casa. Às vezes porque nós acreditamos em Deus, nós imaginamos que Ele está presente dentro da minha casa, dentro do meu lar. E eu quero levar você a compreender hoje, através da palavra, que talvez você esteja vivendo a proposta, ou uma proposta, que não é bíblica para o seu coração. Mas você continua vivendo. E você continua vivendo acreditando em Deus. No entanto, talvez você esteja tomando ainda posturas erradas. E por tomar posturas erradas, você não vive o melhor de Deus para a sua vida. Você vive, você acredita em Deus, você às vezes até fala de Deus para as pessoas. No entanto, dentro da sua casa, na sua relação familiar, com filho, com esposa, com marido, né, no ambiente financeiro, dentro de casa, no ambiente sociológico, partindo para os parentes de segundo grau, talvez você não consiga vivenciar o bom de Deus, o ótimo de Deus, porque Deus tem uma vida boa, uma vida plena para o servo e para a serva dele. No entanto, alguns de nós ainda, eu não vou dizer que nós barramos Deus, porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser, mesmo se a gente não quiser, Ele dá um jeito de fazer, mas às vezes nós impedimos Deus a agir na nossa vida familiar do jeito que Ele queria, ou Ele gostaria de agir. Então, eu gostaria que você percebesse que essa palavrinha verdadeira, nesse título aqui, faz toda a diferença. A importância da presença de Deus, mas de verdade dentro da minha família. E eu quero que você, à luz desse fundamento, você analise tudo que Deus vai colocar para o seu coração nessa noite. Todo mundo aqui, mesmo quem ainda não tem uma família, está na mente construindo sua família. Mesmo que você for jovenzinho aí, você já está, né? Tem o adolescente, o jovem, às vezes ele não tem nem namorado, nem namorada, mas ele tem um plano para que isso aconteça. Ele tem um projeto de vida. Ele está ansioso para que isso aconteça num determinado momento da vida. Ou seja, todos nós, direta ou indiretamente, estamos construindo
construindo os nossos sonhos, construindo nossa família. E Deus está interessado, e muito interessado, em fazer do seu projeto um projeto que realmente seja muito feliz, muito abençoador. A Bíblia vai dizer, e não é só nesse texto, mas ela vai apontar em vários outros textos, uma necessidade vital, essa é a palavra, uma necessidade vital da presença de Deus no seio familiar, no meio familiar. Porque sem a presença de Deus, você pode até viver. Aliás, muitas pessoas vão passar por esse mundo, elas vão viver a vida, mas elas nunca vão experimentar o que é viver uma vida com Deus presente, com Deus orientando, com Deus amando, com Deus consolando, com Deus orientando, dizendo o que fazer, principalmente nas horas de grande dificuldade, de grande tormenta. A Bíblia vai apontar para a gente uma necessidade vital de termos a presença de Deus no meio da nossa família. Eu não sei se você sabe, mas o Salmo de número 127, ele foi escrito por Salomão. Salomão só escreveu 2 salmos. E o Salmo 127 foi escrito por Salomão. Quando alguém escreve alguma coisa, para eu entender muito bem o que essa pessoa ela falou e o que ela quer transmitir, eu preciso entender quem ela é. Eu preciso, num primeiro momento, saber quem é essa pessoa, né? O que ela faz, o que ela pensa. Ela é uma pessoa confiável? Vamos pensar um pouquinho aqui. Se você ouvir alguma coisa de alguém que você não conheça essa pessoa, você vai acreditar naquilo já de cara? Você não vai acreditar. Você vai querer primeiro juntar informações acerca da pessoa. Primeiro você aceita a pessoa, primeiro você entende a pessoa, depois você vai aceitar o que ela disse. O Salmo 127 foi escrito por Salomão. A gente já tem uma ideia clara de que Salomão foi um homem extremamente inteligente. Mas vamos caminhar um pouquinho mais e vamos enxergar a mente. Eu quero que você enxergue comigo aqui, eu vou chamar de os fundamentos teológicos, filosóficos teológicos de Salomão. Eu quero que você enxergue comigo como que Salomão enxergava a vida. Porque com base na consciência dele, com base em como ele enxergava a vida, é que eu vou ler o Salmo 127 e vou entender a essência do Salmo 127. Primeiro, eu analiso quem falou. Eu descubro quem ele é, o que ele pensa, a profundidade desta pessoa, para depois eu acreditar naquilo que ele vai dizer. E eu trago alguns textos aqui, que vão dizer para mim, e vão dizer para você, que o Salomão, parece que ele é um certo especialista em descobrir e perceber as coisas inúteis da vida. Olha só. Caminha comigo nos textos aqui que eu separei. Eclesiastes, capítulo 1, diz assim, as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Olha agora em Eclesiastes 1,14, tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Olha um outro texto aqui que é um pouquinho mais amplo, e aqui você vai enxergar um pouquinho melhor Salomão, você vai enxergar um pouquinho a alma de Salomão. Eu imagino que quando Salomão escreveu Eclesiastes, e principalmente quando ele escreveu o Salmo 127, ele já estava meio avançado de dias, ele já era um cara muito maduro, porque tudo que ele fala diz respeito às coisas que ele fez, e ele olha para trás, e ele faz uma análise das coisas que ele fez. Caminha comigo aqui na leitura e perceba o coração desse cara, quando ele está se colocando aqui, ele tá jogando para fora o que ele pensa da vida e por que ele pensa da vida. O texto diz assim, pensei comigo mesmo, vamos, eu vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil.
Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias de vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, eu tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Você percebe aqui a alma de Salomão sendo exposta para você? Você percebe quantas coisas ele faz questão de destacar aqui? Eu sublinhei algumas partes importantes. Ele decidiu experimentar a vida. Ele decidiu ver quais eram as coisas boas da vida. Ele se entregou ao vinho. Ele construiu grandes projetos, casas, plantações, comprou escravos, teve mais bois e mais ovelhas do que todas as pessoas, ajuntou para ele prata, ouro, ele se serviu de cantores e cantoras, ele teve um harém de mulheres, ele se tornou mais famoso e poderoso do que todas as pessoas da sua geração. Ele não negou nada para si mesmo, mas quando ele avaliou tudo, qual foi a conclusão que ele chega? Ele chega e diz para ele mesmo: eu percebi que tudo isso aqui foi inútil. Agora pensa um pouquinho. Tudo isso aqui que ele está falando aqui, que ele fez, a maioria disso aqui são as coisas que nós estamos correndo atrás desesperadamente. Nós não temos condições de pensar nem na metade das coisas que ele conseguiu aqui. Nem na metade. Mas é fato, irmão, que você está construindo sua família. Você está construindo seu lar. Você está construindo as coisas que estão ao seu redor. E eu não estou falando materialmente falando só. Eu estou dizendo que você está construindo materialmente, mas você está construindo também na questão humana. Você está abençoando as pessoas que estão ao seu redor. Você quer levantar a sua família. Você quer dar mais para a sua família. Você quer ter mais para que a sua família se sinta bem. Você está construindo, mas o fato é que nós estamos meio que como Salomão no meio da vida dele. Ele está desesperadamente no meio da vida, tentando fazer algo, mas quando ele chega no final, ele olha para trás e fala: não era exatamente isso que ia me dar a alegria verdadeira que eu queria no fundo da minha alma. Vamos caminhar mais um pouquinho, porque não para aqui. Salomão, ele joga a alma dele para fora no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 2:17. Por isso eu desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Eu desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Que proveito tem o homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa, e isso também é um absurdo. Eu quero que você grave aí na sua cabeça agora, essas palavras aqui, ó. Tudo era inútil, todo esforço e toda ansiedade
e mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso é um absurdo. Guarda aí no seu coração, porque no decorrer do Salmo 127, você vai perceber porque que ele depois vai escrever o Salmo 127 e chegar à conclusão que ele chega nesse Salmo de número 127. O Salmo, aparentemente, irmão, ele aborda de uma maneira assim muito superficial. Ele não entra muito fundo, mas ele aborda de uma maneira superficial 4 coisas na vida da gente, e eu vou chamar de 4 necessidades humanas, porque são necessidades humanas. Ele fala de casa, e aí a casa tem dois sentidos. Pode ser a casa materialmente falando, mas dá a impressão de que na verdade ele não está dizendo de casa, de construção de casa, ele está falando de lar. Ele está falando de gente também. E se não está falando de gente de uma maneira exclusiva, ele está falando de gente também e dando a ênfase em pessoas, não em matéria. Ele vai falar de sociedade, porque ele vai dizer no texto aqui que se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, e se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Ou seja, ele está jogando aqui no Salmo 127 uma necessidade sociológica, está falando da sociedade, ele se preocupa com a sociedade. E nós, se nós estamos no mês da família, estamos falando de família, não adianta, irmãos, nós temos uma família feliz, uma família de bem com a vida, uma família emocionalmente estável, se a nossa sociedade é louca, se a nossa sociedade é depravada, se a nossa sociedade é violenta. Não adianta eu ter uma vida boa, se todo o restante da cidade vive numa violência eterna, porque a hora em que eu estiver inserido no meio da cidade, por causa da violência da cidade, mesmo eu tendo uma vida tranquila dentro da minha casa, eu vou pagar o preço. Não vou? Isso acontece com várias pessoas em todas as semanas. Pessoas que morrem nas mãos da violência urbana. Salomão vai dizer assim, olha, não adianta, se Deus não tiver um projeto social, não dá certo. É lógico que aqui ele joga para a realidade dele ali, que era outra com relação à nossa. Mas ele só está querendo dizer uma coisa e deixar muito clara, se Deus não estiver nesse projeto social, nesse projeto de sociedade, não adianta. Nós não vamos conseguir resolver os nossos próprios problemas. Ele vai falar de trabalho, porque o verso 2 diz assim, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Ele vai falar de trabalho. E depois ele vai falar de sentimento de bem-estar físico e mental, porque ele vai falar no versículo 2, no finalzinho do versículo, dizendo assim, que é o Senhor quem concede o sono àqueles a quem Ele ama, ou é o Senhor que, conforme outras traduções, que concede sustento aos seus amados, enquanto eles ainda estão dormindo. São 2 possíveis traduções. Então, de uma forma superficial, ele aborda essas 4 necessidades humanas de toda a sociedade, de toda a humanidade. E aí vem o tema que eu quero abordar com você, que é a necessidade de nós termos Deus dentro da nossa casa, envolvido no projeto, envolvido na sociedade, envolvido no meu trabalho, e Ele de fato fazendo a diferença na minha vida física, emocional, espiritual, né, e em todos os sentidos que eu posso ter na minha vida, na minha existência. Quais são os 2 grandes vilões para que eu não permita que Deus esteja verdadeiramente dentro do meu lar, fazendo a diferença? Quais são os 2 grandes vilões? Eu apresento aqui para você agora. A nossa ansiedade e a nossa independência de Deus impedem o propósito de Deus dentro da minha casa. São 2 coisas que nós precisamos perceber que elas lutam contra. Salomão ele vai falar assim, se não for o Senhor o construtor da casa, não vai dar certo. Se não for o Senhor quem vai guardar a cidade, não vai dar certo.
É Ele que dá, é Ele que cuida. Então, meu irmão, se é Ele que cuida, se Ele é o protagonista, são duas coisas que vão impedir que Ele faça a coisa. Quais são as duas coisas? Ansiedade e a nossa independência de Deus. Ou seja, Deus fica no seu canto aí e deixa que eu resolva esse negócio, que o Senhor não vai conseguir resolver a contento. Bom, vamos pensar aqui nessas duas coisas. Primeiro, o que seria independentes? Independentes, eu acredito que aqui não exista nenhum independente. Porque o independente é aquele que trabalha sozinho. É aquele que fala exatamente isso para Deus. Deus, cadê Deus? Deus não está no radar dessa pessoa. Ele está vivendo a vida. E ele está tomando as decisões. Ele está buscando as coisas, tomando decisões próprias. Ele não é o cara que ora. Ele não sabe orar, ele não tem nem ideia de que Deus está vivo. É o cara perdido, é o cara do mundo. É o cara que resolve as suas coisas com as próprias mãos. Ele usa de qualquer outro artifício. Ele usa da sorte, ele usa de mandinga, ele usa de qualquer coisa, menos a espiritualidade, menos a fé, menos o Deus vivo e todo-poderoso. Esse é o independente. Eu quero crer que aqui nós não temos nenhum. Mas aí no meio da igreja existe, e talvez exista no seu coração, não importa se você é velho de igreja, não importa se você conhece pouco ou muito o Evangelho, não importa se você é adolescente ou se você é idoso, mas esse é um mal que tem assolado a nossa vida, tem estrangulado a nossa vida e não tem permitido que Deus trabalhe de uma forma plena na nossa vida, que é a tal da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ou seja, os ansiosos, eles podem até ter a ideia de que Deus está com eles. Podem ter a ideia, Deus está comigo. Eles trabalham dessa forma, mas na hora de tomar decisões, na hora de fazer as coisas, eles estão desesperadamente fazendo as coisas, pensando que Deus não pode fazer. Ou pelo menos não dando margem para Deus fazer. O indivíduo ora para Deus agir na vida dele, só que ele não dá margem, ele faz a coisa, ele atropela Deus. Sabe aquela coisa assim do tipo, eu tenho que tomar uma decisão muito importante essa semana, então eu vou na igreja, eu vou orar no domingo. Eu vou pedir a Deus, Deus tem misericórdia, me direciona nessa situação, eu preciso fazer isso, isso e isso, aquilo. Mas na segunda-feira, 7 horas da manhã, o cara levanta que nem um louco e corre para resolver o problema. É porque na verdade, ele não acredita que Deus vai fazer alguma coisa. Porque ele toma a iniciativa. É lógico que eu não estou dizendo aqui que você não tem que ser proativo. Não estou dizendo que você não tem que fazer as coisas. Eu só estou dizendo que você tem que dar margem. O ansioso não dá margem para Deus agir. O ansioso não paga o preço de esperar um pouco o Senhor orientar de uma forma ou de outra. O ansioso, ele vive numa neura tão grande, que ele até ora para o Senhor, ele até pede autorização ou orientação para o Senhor, mas ele não dá tempo para Deus respirar. E ele faz a coisa. E às vezes ele toma partido de uma maneira com que ele atropela o plano de Deus. Atropela o plano de Deus. E as situações e decisões mais importantes da nossa vida, irmãos, nós deveríamos ter muita cautela, muito pé no chão. Nós deveríamos ter sossego de alma e acreditarmos que Deus, Ele vai fazer, de um jeito ou de outro, Deus vai fazer, mas eu não posso tomar a dianteira e me adiantar à vontade de Deus, sem pelo menos ter certeza de que é hora de eu agir. Até mesmo na hora de eu agir, eu vou sentir paz, que Deus está dizendo para mim, agora é sua hora de agir, vai lá e faz o que está no teu coração. Mas o ansioso ele não dá esse tempo para o Senhor. E esses são mais comuns dentro da igreja. Não tem gente independente aqui, não tem, mas tem gente ansiosa aqui no meio.
Tem gente que luta consigo mesmo por causa da sua própria ansiedade. Então, à luz disso tudo, eu quero trabalhar com você hoje aqui e colocar 3 coisas importantes para a sua vida. Primeiro, independentes e ansiosos, eles assumem o protagonismo na construção. Vamos olhar, agora a gente vai entrar de cabeça no Salmo 127 e tentar enxergar o que Salomão deixou claro para a gente. A gente já conhece Salomão, a gente já sabe como que ele pensa. E agora a gente vai tentar enxergar o que é que ele quer dizer de fato para mim e para você, e as coisas boas de tudo isso para a nossa vida. Caminha comigo no texto. O comecinho do texto vai dizer: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Tem um artigo definido aqui. Quem é o construtor da casa? Quem é o construtor da casa? É você? Não é você. Salomão, que já disse para nós no livro de Eclesiastes, já deixou claro e evidente: olha, eu fiz muita coisa, eu construí, eu fiz, eu comprei, eu tive, e eu olhei para trás e falei assim, ó, tudo inútil, tudo em vão. Não era bem isso, provavelmente isso não era de Deus para mim, porque eu nunca encontrei felicidade genuína nisso. Isso nunca entendi que isso foi recompensa para a minha vida. Agora no Salmo 127, ele vai dizer para a gente assim, ó: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, como tem um artigo definido, você precisa entender que a sua família, o seu lar, quem constrói ele não é você. Quem constrói ele é o Senhor. Ele é o construtor. Ele é o engenheiro responsável. É Ele que está no comando. Isso não quer dizer que eu não vou fazer nada. Porque o texto não fala que eu não vou fazer nada. Muito pelo contrário. O texto já dá uma dica muito interessante, porque ele fala, ó, será inútil trabalhar na construção. Isso implica que existem trabalhadores na construção. Mas o construtor, o comandante, aquele que vai dizer, nós precisamos fazer assim, 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 assado, esse é o Senhor. Eu e você, vamos olhar para as nossas casas, vamos olhar para as nossas famílias, todos nós estamos construindo um lar, eu tenho uma família para cuidar e eu quero fazer com que essa família seja feliz, eu quero tentar fazer o possível para que todos eles alcancem uma vida digna de ser vivida, com bem-estar em todos os sentidos, principalmente no espiritual. Mas eu tenho que entender que nessa construção, que é a minha família, o construtor da minha casa não sou eu, mesmo sendo o chefe da família, mesmo sendo o marido, conforme a gente falou no domingo passado, que é o cabeça da instituição, o direcionador. Não sou eu quem constrói é o Senhor. Mas eu sou servente de pedreiro. Ou seja, eu faço aquilo que o mestre de obras diz que eu tenho que fazer. Certo? Sem o servente de pedreiro, o trabalho também não vai. Não adianta você ter um engenheiro, só um engenheiro que abre o papel, escreve tudo e diz, aqui vai tanto, aqui vai isso, aqui vai aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Se não tiver o cara que faz o negócio. Deus é o construtor, Deus é o engenheiro responsável, Deus está no comando, e sob o comando de Deus, aí eu vou trabalhar. Deus disse, essa parede tem que estar rebocada. Ah, então tá, Senhor, então eu vou lá e vou rebocar a parede. Mas eu só vou rebocar a parede o dia que o engenheiro disser, está no tempo de rebocar a parede. Uma linguagem bem inteligível para os construtores. Os ansiosos rebocam a parede antes de colocar os canos e antes de colocar a fiação elétrica. Porque eles são ansiosos. O engenheiro não disse que é tempo de rebocar a parede, mas eles são tão afoitos. Eles não ouvem o engenheiro, eles querem a casa pronta. E aí eles vão lá e rebocam a parede.
E aí quando eles perguntam de novo para o engenheiro, dizendo: olha, nós acabamos de rebocar a parede. E o engenheiro diz para eles assim: quem disse para vocês que era para rebocar a parede? Aí eles vão responder assim: mas é óbvio que precisa rebocar a parede. O senhor já viu uma parede sem reboco? E o engenheiro vai dizer assim: é verdade que precisa de reboco, mas antes do reboco tem ainda o encanamento. Antes do reboco tem ainda a fiação que vocês deveriam passar. Quebra tudo. E não tem coisa pior no mundo do que dentro da nossa casa, irmão, a gente fazer esse tipo de besteira. Porque quando a gente tem que quebrar as coisas, para quebrar as coisas dentro da família, é muito difícil. É até fácil às vezes levantar algumas coisas. É até fácil construir algumas coisas. É até fácil ver as coisas acontecendo. Ver os nossos filhos crescendo. Mas nós não tomamos algumas posturas que o engenheiro diz: faça isso, faça aquilo. Porque depois, de repente, lá na frente, a coisa vai estar ruim, vai estar fora do padrão. E Deus vai dizer agora tem que quebrar. E só de pensar na palavra quebrar, já vem dor na alma. Não vem? Vem dor na alma. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente trabalhe sim, irmão, porque afinal de contas, nós somos os trabalhadores na edificação do nosso lar, mas Ele precisa ser o construtor. Quando a gente inverte esses papéis, nós vamos ter problemas. Veja aí se de repente a sua independência não tem feito você assumir o protagonismo e deixado Deus de lado. E talvez você esteja sofrendo com isso. Veja aí se a sua ansiedade, isso é muito mais vivo para nós aqui dentro, se a sua ansiedade não tem feito com que você assuma o protagonismo da construção do seu lar, e você não tenha tempo para ouvir o Senhor, e você confia em Deus, você sabe que Ele está do seu lado, você até ora para Ele, mas você não dá tempo de Deus te responder, e você toma as atitudes. E quando acontece esse tipo de coisa, quando você inverte o papel, você transforma Deus num assistente seu. Porque nós crentes, nós não jogamos Deus pela janela, nós nunca jogamos Deus pela janela, mas às vezes nós transformamos Deus num assistente na nossa construção. E isso, quando a gente inverte esse papel, ou esses papéis, nós vamos pagar caro. E aí vem o segundo ponto que eu quero trazer para você. Independentes e ansiosos, eles se exaurem física, mental e espiritualmente. Em todos os sentidos eles vão se sentir exauridos, cansados, sobrecarregados, tristes, preocupados com a coisa que precisa acontecer. No entanto, eles não vão ter paz. Por quê? Porque são independentes ou são ansiosos demais. Quero trazer à tona mais um texto de Eclesiastes do nosso autor aqui do Salmo 127. Eu quero trazer mais uma vez para o seu coração o sentimento do coração de Salomão. Ele disse assim, Eclesiastes 2, 10 e 11. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Eu destaquei aqui, para que você perceba que a única coisa que ele disse, pelo menos quando ele escreveu Eclesiastes, a única coisa que ele disse que foi recompensa para ele, foi o quê? Foi a alegria que ele teve quando desempenhou o trabalho. E às vezes isso acontece com a gente. A gente tem alegria de construir alguma coisa. A gente tem alegria de estar no processo.
Aquilo dá um gás na gente, aquilo dá um ânimo na gente. Todas as vezes que você vai empreender alguma coisa, isso emocionalmente faz diferença no fundo da sua alma. E você sente bem, se sente bem com isso. E Salomão ele não deixa de expressar isso. A recompensa que eu tive foi me sentir bem na realização do projeto, ou dos projetos. Mas, quando ele avalia o que ele construiu, no final do projeto, ele vai dizer a velha frase que ele diz: eu percebi que tudo foi inútil. Irmão, eu e você, nós não podemos errar dentro da nossa casa. Nós não podemos ter o mesmo sentimento do coração de Salomão, que foi um dos homens mais inteligentes que a história mostra para a gente, que viveram nessa terra. Nós não podemos chegar no final da nossa história e olhar para trás, na nossa casa, no nosso seio familiar, para os nossos filhos, nossa esposa ou esposa, nossos parentes, nossos netos. Nós não podemos olhar para trás e enxergarmos exatamente esse cenário que Salomão enxergou, que é olhar para trás e falar assim: tudo foi inútil. Você tem ideia do desespero de alma de uma pessoa chegar no final da vida, olhar para trás e falar assim: nada valeu. Nada valeu. Eu não vejo esse cara feliz com alguma coisa. Eu não vejo. Ele vai dizer que a única alegria que ele teve foi no decorrer do processo. A única recompensa: eu me alegrei em todo o meu trabalho. Foi o único sentido que ele teve para ter felicidade na vida dele, irmão. Todo esforço, todo esforço que não está alinhado com Deus, com o propósito de Deus, vai ser inútil. O que você está empreendendo dentro da tua casa hoje? Todo esforço que não estiver alinhado com o propósito de Deus para a sua vida, vai chegar no final da sua história e você vai chegar à conclusão: foi inútil. Não valeu nada, nada, nada. Nada pior, e eu imagino que não tem nada pior na nossa vida do que a gente enxergar o texto aqui e às vezes olhar para nós mesmos e nos auto-enxergarmos no texto. Todo esforço que você está fazendo na sua vida, se ele não estiver alinhado com Deus, no final da sua história, você vai chegar à conclusão de que foi inútil. O texto é interessante porque o texto ele vai falar assim, ó, agora nós estamos no Salmo 127, não estamos mais no Eclesiastes. É outra história, é outro momento de vida, e o salmista vai dizer, ó, será inútil. Isso aqui parece que tem a ver com a história de cada um de nós aqui, ó. Levantar cedo, dormir tarde e trabalhar arduamente por alimento. Quem que não está nessa aqui? Quem não está nessa, levanta a mão. Até os aposentados estão, só uns dois aqui que estão com a vida ganha, mas eles são adolescentes. Eles têm, tem um lá, ó, tem um lá atrás, lá, que está pagando o seu preço hoje. Né? Amanhã vai ser você. Até os aposentados, não é, irmão Fernando? O irmão Fernando disse para mim assim que ele está trabalhando mais agora que está aposentado do que antes, quando ele tinha o trabalho dele. A gente está nessa, irmão. Está todo mundo nessa, levantando cedo, dormindo tarde e trabalhando arduamente para o seu sustento. A Bíblia vai dizer, se não for o Senhor o construtor do lar, será inútil você trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente para o seu alimento. Inútil. Essa palavra é meio pesada demais para o nosso coração e nossa alma. Não dá para entender de uma forma clara. Quando a gente olha para as palavras sublinhadas aqui, a gente já se sente exaurido fisicamente, exaurido emocionalmente, exaurido psicologicamente, exaurido em todas as áreas da nossa vida. Todo mundo está nessa.
mas nós queremos ter uma família que seja construída para a honra e glória de Deus. Mas talvez sejamos tão ansiosos que estamos acordando cedo, estamos dormindo tarde, trabalhamos que nem uns loucos, porque nós queremos dar alguma coisa para a nossa família. Eu só espero em nome de Jesus que esses planos e projetos que estão no fundo do nosso coração, quando nós não atingimos tudo isso, chegamos lá na frente, nós não olhemos para trás e falemos exatamente o que Salomão falou. Vai ser inútil. Irmão, dá uma olhadinha aí em como você está vivendo. Porque o nosso protagonismo, nós tomando a dianteira por causa de ansiedade, o nosso protagonismo, às vezes ele pode até nos dar algumas coisas que vão ser aparentes avanços, mas que talvez no futuro, estes mesmos avanços, eles sejam grandes retrocessos na nossa vida. Eu vou ilustrar aqui, para você entender mais ou menos aonde eu quero chegar. Eu tenho uma filha, e eu fico investindo o meu dinheiro na educação dessa filha. E eu quero dar o melhor possível, ainda mais a gente que só tem uma filha, né? E só vai ter uma filha mesmo. A gente quer dar o melhor que a gente tem. E a gente está lá na cabeça, olha o que está na minha cabeça. Eu quero que ela tenha um bom estudo, eu quero que ela seja capaz depois de poder escolher uma carreira para ela, e eu quero fazer com que ela seja capaz de passar num vestibular, olha só, de preferência numa universidade federal, porque eu acho, não estou dizendo que eu acho que passar numa universidade federal, economicamente, vai ser melhor para mim, e ela vai ter a possibilidade de fazer o que ela quer, né? Esse é o projeto. E que o dia que de repente a minha filha chegar para mim e falar assim, pai, eu passei no vestibular. Aí na minha cabeça eu vou pensar assim comigo, glória a Deus, porque esse é o plano que eu tinha, é o sucesso que eu queria alcançar, e agora então é só você seguir a sua vida. Mas de repente aquele plano, aquele sucesso que eu estou imaginando que vai fazer da minha filha uma pessoa melhor, vai levar ela para um lugar, e lá nesse lugar ela vai se desvirtuar. Eu vou levar ela para uma faculdade, para uma universidade, a universidade dos sonhos, a universidade que seria a bênção, na minha cabeça, na cabecinha dela, e de repente lá ela vai sofrer as agruras da vida. E aquilo que para mim era o sonho, de repente, lá na frente, eu vou olhar e vou falar, foi um grande retrocesso. Tudo que eu fiz, todo investimento, toda a grana, toda a ideia de fazer algo para o bem. Eu não estou aqui sacramentando que quem manda filho para a Universidade Federal vai ter problema. Eu só estou dizendo para vocês que às vezes o meu projeto de vida, aquilo que eu determino, aquilo que eu corro atrás, aquilo que eu faço, sem a orientação do construtor, sem o mandato do construtor, sem o direcionamento do construtor, sem ele estar envolvido no processo e dizendo para onde eu vou, dizendo como eu vou, quando eu vou, eu corro o risco de as coisas que no meu coração eu acho que são abençoadoras se tornarem em grandes reveses na minha história. E isso não tem a ver só com criação de filho, querido. Isso tem a ver com o seu trabalho. Isso tem a ver, vamos colocar uma outra coisa aqui, uma outra situação. De repente você está lá no seu trabalho, no seu emprego, e você ganha uma promoção. Vamos trabalhar, e agora você vai trabalhar num outro lugar. E esse trabalho agora vai ser muito melhor para você vai ser muito melhor remunerado, vai ter uma posição de destaque, você vai estar muito além do que você está hoje. Mas daí você não pede orientação do Senhor,
E você aceita aquilo, porque você é ansioso, você aceita aquilo como se aquilo fosse a vontade de Deus para a sua vida, e pega aquilo com unhas e dentes, e de repente aquela promoção vai fazer o seu casamento ruir. Porque você vai mudar, porque as coisas vão mudar, porque tudo vai mudar, o ambiente vai mudar, e de repente lá, nessa nova situação, o seu casamento, sua vida, às vezes até o seu emprego vai ruir. Por quê? Talvez você está falando assim, pastor, você está tendo uma imagem muito pessimista da vida. Não, eu só estou tentando dizer para você, que se você fizer e tomar as direções, baseado na vontade de Deus e não na sua, se você consultar o Senhor e pedir para que Ele oriente você, Ele não vai colocar você numa roubada. Ele não vai permitir que aconteça com você o que aconteceu com Salomão. Porque Salomão parece que quando ele escreve o Salmo 127, aí ele chega à conclusão, se o Senhor não estiver no processo, se Ele não estiver no processo, tudo vai dar errado, vai ser inútil, vai ser vaidade pura, não vai dar certo. Parece que eu enxergo um cara do Eclesiastes, dizendo, eu tentei e não deu certo, e agora eu enxergo um cara no Salmo 127 dizendo assim, Deus tem que estar nesse negócio, Deus tem que ser o cara que constrói, Deus tem que ser o cara que vigia, Deus tem que ser aquele que vai suprir você. Ele dá outro enfoque no ensinamento, no Salmo 127, irmão. Você anda meio exaurido aí, na sua vida, você está aí levantando cedo, dormindo tarde, trabalhando que nem um maluco, procurando ter alguma coisa a mais, que o seu coração diz para você, diuturnamente, tenha isso, faça isso, que assim você vai ser melhor, assim você vai ser uma pessoa mais realizada. Cuidado com isso, porque tem muita gente, vivendo aí exaurido, fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. Não tem saúde física, não tem saúde mental e nunca consegue uma qualidade de vida real. E isso tem a ver com o terceiro ponto que eu quero colocar aqui. Mas antes de colocar ele, eu quero ilustrar para você nada pior do que você não estar alinhado com o projeto de Deus. Porque você vai até fazer, mas vai chegar lá na frente e você vai olhar e falar, não deu certo. A ideia parecia muito boa, mas infelizmente alguns detalhes aí levaram a gente a entender que não deu certo. A imagem fala por si só. Terceira coisa para o nosso coração, independentes e ansiosos, eles não conseguem, duas coisas, eles não conseguem enxergar e nem mesmo sentir o cuidado e o amor de Deus. Gente ansiosa, gente que trabalha independente de Deus, não consegue enxergar e muito menos sentir o cuidado e o amor de Deus. Presta atenção no texto. O texto, ele é interessante porque ele tem duas possibilidades de tradução. A NAA, ou seja, a nova versão atualizada da Bíblia, ela traz assim, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Eu gosto desta versão. Acho até uma versão poeticamente mais gostosa de ouvir. Não sou um expert para dizer se ela está mais alinhada com a ideia do hebraico ou não. Mas a NVI, que foi o texto que eu li aqui, ela diz assim, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Mas se você olhar para as duas coisas, as duas são abençoadoras. Deus, se Deus, Ele é o construtor da sua casa, se Ele é o sentinela da sua família, se é Ele que cuida, não é você, presta atenção. Aí, você é amado dEle, e aos amados, a Bíblia vai falar duas coisas, duas possibilidades. Ele dá, Ele te ajuda, Ele trabalha por você, enquanto você está dormindo, na primeira possibilidade. Ou na segunda,
Olha, Ele dá para você a possibilidade de você dormir tranquilo. Porque quando você está exaurido, física, emocionalmente, psicologicamente falando, você nem sequer consegue dormir direito. Não é uma realidade isso na nossa vida? Quantas vezes você já não se pegou sem conseguir dormir por causa de problemas do trabalho? Quantas vezes você já não se pegou sem conseguir dormir por causa que você está com problemas na criação dos seus filhos? Quantas vezes dentro da sua família os problemas são tamanhos que você não consegue nem dormir? A Bíblia vai dizer que Deus, Ele dá um sono àqueles que são amados dEle. Ou a Bíblia vai dizer que enquanto eles dormem, que se eles dormem é porque Deus deu sono, eles estão conseguindo dormir, Deus está trabalhando por eles. É uma coisa interessante porque, você já parou para pensar aí, tira um pouco a questão física, mas por que Deus permitiu que a gente dormisse? Né? Tira um pouquinho a questão física. Dormir, para alguns, é perda de tempo, né? Mas a gente sabe muito bem que o nosso corpo, ele precisa, fisicamente falando, ele precisa de dormir. E você pode até aguentar algumas noites sem dormir, mas você não consegue viver sem dormir. Ninguém consegue viver sem dormir. Você pode até dormir menos que as outras pessoas, mas você não consegue viver sem dormir. A Bíblia diz que aquilo que você não é capaz de resolver, porque sono é uma coisa que a gente não tem capacidade para resolver, apesar de que hoje, nos dias atuais, nós temos aí os remedinhos, aquela coisa toda. Agora eu estou dizendo num processo normal, num processo físico normal, ninguém tem domínio sobre o próprio sono, mas a Bíblia vai dizer assim que Deus, Ele te dá o descanso. Ele faz você dormir tranquilo. Ou que Deus, enquanto você dorme, Ele resolve os problemas que você está enfrentando. Deus dá aos seus amados, enquanto eles dormem. Ai, mas o ansioso tem muita dificuldade com isso. O ansioso não consegue dormir. Por isso que eu disse que são duas coisas. Às vezes a pessoa não consegue enxergar, e quem não consegue enxergar não consegue sentir o amor e o cuidado de Deus. Às vezes algumas pessoas conseguem até enxergar o amor de Deus, mas eles não sentem. Por que eles não sentem? É como aquele filho que tem o pai que quer dar um carinho para ele. E o pai está olhando para o filho com aquele olho assim, vem, se aproxima, que eu quero te dar um carinho. O filho enxerga. Ele sabe que o pai quer dar o carinho, mas ele está tão preocupado com as outras coisas, com a brincadeira, com os amiguinhos, com qualquer outra coisa, que ele não vem para o colo do pai. Ele enxerga, mas ele não sente o amor e o cuidado do pai, porque as outras coisas tiram o foco dele. Essa é a ilustração das nossas vidas, irmão. Você se sente amado de Deus? Você está experimentando o amor de Deus na sua vida? Está experimentando? Porque às vezes, talvez até você pense assim, eu me sinto amado, mas eu não estou experimentando. Veja aí se não é a sua independência. Veja aí se não é a sua ansiedade que está impedindo de você sentir, está impedindo de você ter ali aquele momento de entendimento de que Deus está cuidando de você. Quando você está dormindo e não pode fazer nada, a Bíblia diz que Deus não dorme. A Bíblia diz assim, sem mim vocês não podem fazer nada. Aprendemos e reaprendemos isso ontem à noite na nossa escola bíblica. Sem mim, Deus disse, vocês não podem fazer nada. Então, por que você insiste na ideia de que você precisa, e que você quer, e que você pode, e que você fica lá naquela angústia, naquela neura de correr atrás das coisas? Será que Deus não te ama ao ponto dele te dar essas coisas? Não quer dizer que você vai ficar paradão vendo a vida passar. Você continua sendo servente de pedreiro na obra. Mas é Ele que fala, está na hora de fazer isso.
Não está na hora de fazer isso. Vamos por esse caminho, não vamos por esse caminho. Compre isso, não compre aquilo. Sabe, é Ele que é o chefe, é Ele que determina. A gente precisa passar mais tempo aos pés de Deus, perguntando para Ele o que fazer, do que ansiosos com a nossa própria vida. Você é amado de Deus, querido? A Bíblia diz que para os amados, Deus dá o sono, a tranquilidade. E sono é contrário de ansiedade, não é? Porque gente ansiosa tem problema até para dormir. Deus dá o sono. E a Bíblia fala que aos amados, Deus dá para eles aquilo que eles querem enquanto eles dormem. Deus está cuidando de você sem que você perceba. Já parou para pensar nesse negócio? Parece uma loucura, né? Mas hoje à noite você vai dormir e Deus vai estar trabalhando por você. Não é uma coisa sensacional? Não é sensacional você vir aqui na frente, fazer um pedido para Deus, e depois de muita dificuldade, você vai para sua casa, talvez até com um pouco de dificuldade por causa do problema, você vai dormir, e Deus não vai dormir. Ele vai começar a fazer as coisas que você pediu aqui. Isso é fantástico, irmão. Só recebe isso, só consegue perceber e viver nessa base as pessoas que entregam a vida para Jesus mesmo. E quando eu falo entregar a vida, não é só o momento da conversão, não. É entregar a vida, entregar o viver, é entregar o filho, entregar o futuro do filho e viver naquela paz. Você precisa se convencer, presta atenção, de que tem coisas na sua história que você não vai conseguir fazer, é só Deus que vai fazer por você. Joga a ansiedade de lado, porque tem coisas que você vai viver ansioso a vida inteira, porque você não tem poder para resolver. E você precisa lançar essa ansiedade aos pés de Cristo, porque Ele diz, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado, ou está cuidando de vocês. Se convença de uma vez por todas, para você viver feliz. E a conclusão óbvia, porque existe uma conclusão no Salmo 127, que no meu modo de entender é uma conclusão óbvia. O quê? Pessoas são mais importantes do que coisas. Agora, e só agora, Salomão vai falar de uma coisa que no livro de Eclesiastes ele não falou. Você percebeu que em toda a leitura que eu fiz aqui, do livro de Eclesiastes, em nenhum momento Salomão falou dos filhos. Salomão não falou que a recompensa foi ver os filhos. Você prestou atenção? Ele diz que a recompensa que ele teve foi o quê? A alegria que ele teve no trabalho. Ele nem sequer mencionou os filhos. Um cara super inteligente, ele não menciona os filhos, mas agora no Salmo 127, cuja ótica do coração dele é outra, ele está ensinando o quê? Ele está ensinando, Deus tem que estar no projeto, Deus tem que vigiar a casa, Deus que tem que cuidar da sua família, Deus que vai cuidar do seu filho, não é você. Você vai fazer tudo que está ao seu alcance, mas tem coisas que não estarão ao seu alcance. Mas se o Senhor não vigiar a sua casa, em vão vão ser as coisas que as posturas que você vai tomar. E aí no final do Salmo 127, ele vai fazer menção aos filhos. E olha só que coisa fantástica. Ele vai dizer, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Agora Salomão parece que está muito mais maduro ao ponto de conseguir enxergar que o mais importante na vida da gente está dentro da nossa casa e não diz respeito ao meu sofá, ao meu carro, à minha TV, ao meu computador, às minhas férias, à minha piscina, ou o meu playground, ou o meu jardim, ou a minha mansão. Mas Salomão, que foi um dos homens mais inteligentes do mundo, ele vai dizer que os filhos são herança do Senhor, e aí sim,
uma recompensa que Ele dá. Lembra o cara que falou que tudo era inútil lá atrás? Tudo é inútil. Agora ele olha para dentro da casa dele e fala assim: a recompensa mesmo da minha vida são os meus filhos. E ele fala uma coisa que a gente também tem que parar para pensar, principalmente se você é pai e está muito preocupado com seu filho. A Bíblia fala assim que os filhos são herança do Senhor. E a gente nunca para pensar nesse detalhe. O que é herança? O que é herança? Herança é algo que antes, originalmente, era de alguém e que agora passa para outra. Os filhos são herança de quem? Eles eram de quem? Do Senhor, e agora eles estão comigo. Eles são a minha recompensa, mas eles são herança. Antes de serem meus, eles eram do Senhor. Eles são agora a minha herança do Senhor. Meu irmão, se a gente consegue entender que aquele bem precioso que é o seu filho, que você tem dentro da sua casa, se antes de ser seu, ele era de Deus, você acha que Deus não vai tomar conta desse menino? Você acha que Deus não vai tomar conta dessa menina? Você acha que se você se descabelar todo, vai resolver? Você acha? É lógico que eu não estou dizendo para você ficar aí assim, ó. Não precisa fazer nada não, que o menino era herança do Senhor, Deus vai cuidar dele. Não é isso, porque a Bíblia, eu já falei isso domingo passado, você já sabe qual que é o seu papel, mas eu quero que você compreenda, não precisa andar ansioso, viver ansioso, porque eles eram de Deus, Deus colocou eles na sua mão, mas Deus não abre mão deles, porque eles eram dele, antes de serem seus. Deus não dorme. Ele vai te dar sono. Ele vai te dar qualidade de vida. Ele vai te dar as coisas enquanto você dorme. Mas Ele não dorme. Ele continua trabalhando. Os nossos filhos são dele. Tem coisas na sua vida que você, como pai, nunca vai conseguir fazer. E você nunca vai conseguir proteger o seu filho do jeito que você gostaria. Nunca. Então, meu irmão, nessa hora você tem que olhar para esse texto e entender, Deus está sendo o construtor da sua família? Sim. Deus, você sabe que é Ele que é o vigilante da cidade e, consequentemente, da sua casa? Sim. Então, meu irmão, continua aí na sua labuta, mas saiba que aos amados, Deus dá enquanto eles dormem. Quando você não pode fazer nada. É engraçado que quando a gente está num sono profundo, a gente não é capaz de realizar nada. E enquanto nós estamos em sono profundo, Deus está trabalhando por nós. Vamos fechar. Observe aí o seu comportamento de vida, porque tudo isso que eu falei aqui não tem sentido se você não observar a tua conduta. Como que você está vivendo? Você ainda insiste em ser o protagonista na construção do seu lar? Ou você já entendeu que tem um chefe, tem um dono, tem o construtor e você deve fazer o que o construtor manda? Você ainda está insistindo em ser protagonista? Você aí está se sentindo exaurido física, emocional, mentalmente, psicologicamente, em todas as áreas? Você está exaurido, que a maioria de nós está? Você não consegue sentir o cuidado e o amor de Deus na sua vida? É importante, muito importante, uma presença real de Deus dentro de casa. Quando existe uma presença real, você vai buscar a orientação do Senhor. Você vai viver aos pés da cruz. Porque você vai entender, de verdade mesmo, que a presença dEle e o conhecimento que você tem dEle vai fazer diferença na sua vida pessoal. Tem um hino antigo, pessoal mais antigo aí, vai até cantar comigo com certeza, que ele fala muito ao nosso coração com relação a essa mensagem. O hino 314 do cantor cristão, ele fala assim, ó:
Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, por quê? Porque eu estou descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Quem compôs isso aqui, se conseguiu vivenciar o que está escrito aqui, eis aqui uma pessoa que jamais fará, ou jamais falará o que o Salomão falou. Tudo foi inútil. Eu não vejo esse cara falando que tudo foi inútil. Eu vejo uma pessoa com qualidade de vida. Eu vejo uma pessoa que anda para frente. Eu vejo uma pessoa que tem paz. Eu vejo uma pessoa que não tem medo. Eu vejo uma pessoa que está contente. Eu vejo uma pessoa que tem consciência de que tem lutas e que vai atravessar essas lutas. Eu vejo aqui uma pessoa que não tem medo de nada, porque ele sabe que Deus está ao seu lado e que Deus vai sustentar ele. Deus vai suster ele. Eu vejo uma pessoa desse jeito. Eu vejo alguém que parece que conseguiu compreender o que o Salmo 127 queria deixar claro para a gente. Se o Senhor não construir a casa, você vai trabalhar em vão. Se Ele não vigiar a sua família e a sua cidade, em vão você vai vigiar. Deus, aos amados dEle, Ele concede sono, ou enquanto eles dormem, Ele dá as coisas para eles. Gente, quando fala em ansiedade, a Bíblia diz assim: lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. Lancemos sobre Deus. Eu não posso terminar esse culto sem dizer para você: e agora? Já enxergou aí que você tem que colocar a tua ansiedade diante do altar de Deus? Então eu vou cantar essa música aqui a capela com você agora. E enquanto a gente canta, se você quiser colocar a tua ansiedade, porque eu tenho certeza que aqui não tem ninguém independente de Deus. Não tem ninguém que falou assim: Deus, eu não quero o Senhor na minha vida. Não tem. Mas tem gente aqui que está falando assim: Deus, eu vou resolver, depois a gente conversa. Deus, eu estou muito atribulado. Deixa eu mexer com isso, depois eu volto para o Senhor e eu explico para o Senhor o que aconteceu. Eu tenho gente ansiosa aqui. E eu espero em nome de Jesus que enquanto a gente canta essa canção, você vem à frente, eu quero orar com você e a gente vai encerrar essa noite na sua vida. Vamos cantar, vamos ficar em pé. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro,
descansando no poder de Deus, não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus, tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Que em nome de Jesus vocês voltem para casa hoje, tendo a consciência de que vocês podem descansar. Vocês não descansarão se vocês não quiserem, mas vocês podem descansar. Gente, às vezes, a gente até crê em Deus. Às vezes a gente até imagina que Ele faz parte da nossa história. Mas, na prática, às vezes isso não acontece. Por que que não acontece? Porque a gente não aprendeu a fazer algo que a Bíblia está recheada de informação a respeito. Descansa no poder de Deus. Confia, não fica parado. A Bíblia não fala para você ficar parado. A Bíblia fala para você fazer. Fazer aquilo que Ele manda, no tempo que Ele manda, do jeito que Ele manda. Então, faça aquilo que você pode fazer, mas saiba que tem coisas que você não pode fazer. E são exatamente nessas que a gente vê a glória de Deus. É nessa que daí a tua fé, ela se fortalece, porque você diz para você mesmo, eu não tinha como fazer nada, e quando eu não tinha, Deus fez. Tamires, você não tem como fazer nada hoje, mas Deus tem. Juliana, você não tem como fazer nada, mas Deus tem. Qualquer um de vocês aqui que está com o coração angustiado, Cíntia, você não pode fazer nada. Algumas coisas você não pode fazer, mas Deus tem. Ana Paula, você não pode fazer nada para que seu filho nasça de uma forma perfeita, mas Deus tem. Sabe? A gente precisa aprender a viver esse negócio, que daí a gente vai ter uma qualidade de vida que o mundo não tem, e aí as pessoas vão ficar assim, boquiabertas, porque elas vão enxergar na gente um negócio que é fora do normal. Esse é o sobrenatural verdadeiro de Deus. Não é fazer paralítico andar, não é ficar falando disso e daquilo só. Não. Esse é um sobrenatural de Deus. É você andar pela fé, descansando no poder de Deus, sabendo que Deus trabalha por você. E as pessoas que estão ao seu redor, elas estão te enxergando. Elas estão te vendo. Elas estão observando como é que você vive a vida. Aí, você não precisa testemunhar do amor de Deus para elas com palavras. Elas vão ser suficientemente capazes de enxergar Deus agindo na sua vida. E para elas se aproximarem do Senhor, você não vai precisar fazer malabarismo. Elas vão vir por conta própria, porque elas vão querer descansar. Agora, irmão, se a igreja de Jesus não consegue viver descansando no poder de Deus, como que nós vamos dizer para as pessoas aí fora que Deus existe, que Ele cuida da gente,
e que Ele dá para a gente aquilo que a gente não pode ter. Como? Que em nome de Jesus, tua semana seja abençoadíssima. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, comunhão, consolação, orientação, presença do Espírito Santo do Senhor estejam com vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos em paz. Que Deus abençoe a todos os irmãos.